Ok, para iniciar o programa Teu Vereador, Tua Voz desta semana, o nosso primeiro convidado, vereador Everton Micael. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia. Bom dia, uma satisfação mais uma vez estar contigo aqui, Daniel, e todos os nossos ouvintes. Certo. Na última ocasião que nós conversamos aqui, nós falamos sobre a estrada da Serra Grande, né? A estrada que liga a Várzea Grande a Serra Grande. E esse assunto veio novamente a ser pauta na sessão de segunda-feira, vereador. É verdade. Sabes que eu estava tentando entender um pouquinho essa dificuldade, né, que atinge o Gramado, particularmente a estrada da Várzea Grande até a Serra Grande, particularmente as péssimas condições da estrada, que é esse o grande motivo, né? E cada vez mais os assuntos vão se aprofundar e eu tenho certeza que muitas e muitas vezes vai ser pauta na Câmara de Vereadores, assim como foi na segunda-feira. O que está acontecendo, né? Nós precisamos buscar uma solução e a gente está com dificuldade. Eu tenho certeza que muitas e muitas viagens já foram feitas a Porto Alegre para os vereadores de todos os partidos, no governo anterior, no governo atual, tentando buscar uma solução. Sim. E todos os vereadores acabam voltando, ouvindo muita coisa, mas realizações muito poucas. E dentro dessa ideia, o que eu propus recentemente aqui à Prefeitura, que eu quero trazer de novo, para que fique bem claro aqui, que eu estou aqui na condição de buscar uma solução ou arrumar uma solução, nada mais que isso aqui. Dentro daquela pesquisa que eu fiz com outros municípios, onde eu identifiquei que muitos municípios têm conseguido, junto ao governo do Estado, através de um projeto de lei, que alguns quilômetros de uma rodovia estadual, como é o caso, essa rodovia 373, que se diz, né, sejam repassadas a responsabilidade ao município. Só isso. Veja, Várzea Grande até Serra Grande é quase, daqui a pouco, centro aqui de Gramado. Fica muito difícil nós termos uma rodovia com as péssimas condições que ela está, aquela rodovia, e outras com uma qualidade muito boa. Sendo que o secretário de Obras, o Flávio Souza, gostaria muito lá, tem caminhões, tem gente, tem equipamentos, e não pode dar para colocar um balde de pinche. Então, dentro dessa realidade, eu que já fui lá na Secretaria de Transportes, falar com o secretário, ouvi dele que eles não têm recurso, que eu já fui lá, ouvi dizer do secretário que eles têm mais de 500 obras para fazer, e observando atentamente, Daniel e ouvintes, as condições de nosso Estado, a gente chega a uma simples conclusão que vai ser difícil o Estado deixar aquela rodovia em perfeitas condições. Talvez, ouvintes, o DAIR possa fazer um tapa-buracos, que vai resolver o problema por quanto tempo? Alguns meses, talvez? Sim. Talvez nem isso. Que já fez outra ocasião também, né? E que não vai resolver absolutamente. Né? Vamos pegar aqui a estrada para a Linha Nova, por exemplo, né? Linha bonita, Linha Nova. Olha que estrada bem feita, bacana, a linha Marcondes. Agora o 28 quilômetros está sendo feita uma estrada nova. A linha Águila está recebendo da Secretaria de Obras um asfalto de qualidade, bem feito, com largura. É isso que a gente precisa de uma rodovia, até que tem mais fluxo automobilístico lá do que nas outras. Sim. Mas enquanto nós ficarmos na dependência de um Estado que lamentavelmente não tem recursos, nós temos que buscar uma solução. Então, analisando essa realidade que eu propus ao Executivo, à Prefeitura, por que não? Que analisasse bem da possibilidade de nós, enquanto município, dizer não. Sim. Esse trecho aqui nós nos responsabilizamos. Essa pergunta eu já fiz outra vez, mas eu vou refazer para o senhor reafirmar. A prefeitura teria condições de cuidar, teria dinheiro, teria mão de obra, enfim. Verdade, né? Vamos observar o Gramado como um todo, né? Essas estradas que estão asfaltadas para o interior, né? Qual a manutenção que elas têm? Por exemplo, que eu citei agora a Linha Nova, Linha Bonita, quase nenhuma mais. Depois que ela está pronta, né? Não se tem quase mais manutenção. Sim. Mas e se a gente não fizer isso? Se a gente não investir um pouco, fora a valorização que os imóveis terão ali, imagina, né, aquela área entre Várzea Grande e Serra Grande com asfalto bem feito, né, as próprias empresas vão se valorizar muito ali, mas com asfalto bem feito, a manutenção vai ser muito pequena, mas é uma questão de nós chamar uma responsabilidade para nós, porque senão nós vamos ficar mais 10 anos, mais 20 anos brigando para pintar, talvez, um pouquinho o asfalto, para tapar um pequeno buraco. E tudo que Gramado representa, a condição que ela tem, a Secretaria de Obra, a estrutura que ela tem, de tanto asfalto que se faz em muitas ruas aqui, o secretário Flávio, o que ele está fazendo? As ruas aqui do centro, ele desmancha ela e faz uma rua nova, devido ao equipamento, devido ao material que ele tem.
Então eu tenho certeza que lá ele também faria. Claro que é um custo nesse primeiro momento, absolutamente eu sei que é, mas é uma solução, porque senão nós vamos ficar muito e muito tempo aqui, Daniel, né, dizendo que o Estado tem que fazer, o DAER tem que fazer, e o DAER não faz, e o Estado não faz, talvez no próximo ano, talvez daqui a 2 anos. Iniciativa privada seria muito difícil alguém assumir. Na verdade, o que existe alguns pensamentos assim de que repassar a iniciativa privada. Muito bem, necessariamente isso aí está vinculado a pedágio. Sim. Então nós gramadenses, né, nós estaríamos dispostos a ter um pedágio. Mais uma ilha? Então o que acontece, né? A iniciativa privada só aceitaria pegar depois de o asfalto totalmente pronto. Ela não pega na situação que está. Esse que é o detalhe. Uma empresa, ela recebe o asfalto em boas condições e aí assume um pedágio. Então eu acho que não é o melhor caminho, mas a comunidade pode se manifestar. Talvez a prefeitura tenha que fazer uma audiência pública, por que não? Para que a comunidade diga assim, não, se realmente a gente pode tentar requisitar ou solicitar junto ao governo do estado esse trecho para nós, né? Ou até porque passar pela iniciativa privada sob a tutela de um pedágio, que é algo muito questionável também. Mas eu quero dizer assim, o meu propósito aqui é buscar alguma solução que nos últimos anos, né, todas essas idas e vindas em Porto Alegre não tiveram nenhum resultado. Então está na hora de nós avançarmos e saber o que é que nós precisamos fazer. Eu penso, nesse primeiro momento, assim, vou defender que Gramado tem condições, sim, a Secretaria de Obras, né, de assumir isso aqui. Eu acho que ela tem a condição, conhecendo a estrutura da Secretaria como um todo hoje, eu acho que Gramado pode, sim, solicitar junto ao governo do estado esse trecho, né, e começar a administrar. O estado já acenou com uma possibilidade de fazer isso? Já foi conversado, cogitado pelo menos? Não, só de forma informal foi quando nessa visita que eu fiz, porque passaria, tem um processo, né, que inclusive se submete à Câmara de Vereadores, né, e depois se leva ao governo do estado, e o governo do estado faz o projeto e encaminha à Assembleia Legislativa, aos nossos deputados estaduais, então, para aprovarem essa concessão ao município. Então tem esse rito que tem que ser observado. Mas eu diria assim, se a gente, por exemplo, se a prefeitura entendesse que seria talvez a única forma, né, mesmo que a gente teria que fazer algum desembolso, porque o correto, ao pé da letra mesmo, seria o DAER, deixar ela em perfeitas condições e aí repassar para o município. Esse seria o nosso sonho, esse seria o nosso sonho, né? Mas observando assim, eu acho que eles não vão fazer isso, eles não têm essa capacidade no momento. Então é uma questão que a gente precisa discutir um pouco mais, e eu só estou aqui assim, defendendo algum ponto de vista, mas sempre, Daniel e ouvintes, sempre buscando uma solução. Nós não estamos aqui para dizer a estrada está ruim, tem buraco, é alta, é feia, é bonito, é larga, é estreita, não. O que nós temos de solução? Eu venho aqui trazer uma solução que foi buscada em cima de pesquisas com outros municípios, foi buscado com informações na internet, onde eu pude ver essa possibilidade de talvez Gramado, uma estrada que já está no centro quase de Gramado, eu acho que essa estrada tem que ser Gramado. Na verdade ela é ruim, não tem condições de andar, né? É verdade. A reclamação é geral, né? E de fato, né, pela movimentação que tem na estrada, ela precisa urgentemente. Eu estive lá no Gambelo no último sábado, aí dá para perceber assim a dificuldade, né? E caminhões toda hora passando. Sim. E carros pequenos, e tem que estar desviando buraco, é perigoso, né? E fora aquela, nessa manifestação que eu fiz na Câmara, quando eu fiz essa solicitação à Prefeitura, né? Depois, inclusive, de fazer uma ciclovia. Olha que algo interessante, que o fluxo que tem entre Várzea Grande e Serra Grande é muito grande. E como as condições ali são muito boas para uma ciclovia, tem poucos morros, né? Então, até isso nós agregaríamos. Então, a valorização que a área teria era muito importante também. Então, eu acho que pensando assim, né, nessas primeiras reflexões, que valeria a pena o município tentar buscar esses quilômetros para ele, chamar essa responsabilidade para si, porque envolve daí até a possibilidade de nós buscar recursos lá em Brasília, por que não? A gente poderia mobilizar nossos deputados federais, nossos senadores, e por que não trazer mais 2, 3 milhões daqui a pouco para botar isso aí. Eu tenho certeza, se todas as bancadas trabalharem junto com seus deputados, com as suas forças políticas, fica sempre um pouco mais fácil. Porque o importante, Daniel, o que é? É nós buscar uma solução. Nós não podemos mais aceitar aquela estrada desse jeito, e isso aí é só uma proposta que eu tenho, né, que pode ser melhorada, pode ser discutida, pode ser aceita ou não.
mas o importante é nós dizer para a gente assim, nós vamos achar uma solução, a comunidade vai achar uma solução e talvez essa seja uma delas. Certo. Vou falar um pouquinho rapidamente aqui, vereador. O senhor esteve acompanhando o secretário de Obras, o secretário Flávio, semana passada, por algumas obras que estão acontecendo na cidade aí. Tu sabes que, de fato, na semana passada eu fui dar umas voltas com o Flávio está com muitas obras na cidade, ao mesmo tempo muitas ruas. Eu estava verificando aqui na Rua Coberta, aqui na Praça Major Nicolete, ali tinha um problema muito sério ali de esgotamento, que também está sendo resolvido, né? Mas eu tenho que te contar uma particularidade agora para encerrar, então, que nessas visitas que a gente faz com o Flávio, é muito interessante a postura do Flávio enquanto secretário, pessoa pública. E cada rua que nós íamos nesses bairros, né, o Flávio ia lá e batia lá no vizinho, na casa do vizinho, né? E aí, como é que está a obra? O que está acontecendo? O que precisa para melhorar? Então o Flávio vai lá e conversa com os moradores, né, desses locais e pede o que eles estão achando, né? E os moradores, claro, que conhecem lá, sabem aonde a água entra mais água, onde tem mais problemas, mais velocidade na rua. Então essa postura do Flávio, frente a essa grande quantidade de obras, demonstra realmente que o Flávio é um grande secretário de Gramado e está fazendo um serviço exemplar. Basta verificar os vereadores aqui na Câmara de Vereadores, tecem elogios ao Flávio a todo momento. Aí na sessão de segunda, logo depois que eu falei um pouquinho do Flávio, o próprio vereador Luia disse que realmente o Flávio tem uma postura muito boa. Que bom, Gramado está ganhando e é isso que nós precisamos da atividade política, né? Ok. Vereador Everton Micaelsen, muito obrigado, bom restante de semana e até a próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, um abraço.